Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje a análise rápida sobre o Manchester United, que começou a temporada com o Ole Gunnar Solskjaer e hoje tem o Ralf Rangnick à frente do clube. Ele, que é um técnico interino, vai tocar o projeto esportivo do Manchester United quase que como um diretor de futebol, um CEO, algo assim dentro do clube. Vai ser responsável direto por escolher o próximo técnico, mas que vai tocar a próxima temporada, ou melhor dizendo, a temporada atual até o fim, né? Enquanto não escolhe, não determina quem será esse próximo técnico, tenta aí salvar a temporada, e dá pra dizer que após 12 partidas ainda tá procurando o melhor jeito desse elenco que investiu bastante, trazendo inclusive Cristiano Ronaldo jogar. Então, agradecendo muito a você que já é inscrito. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Assista o vídeo até o final. Se gostar do que vê, se inscreva, dê like no vídeo, compartilhe com os amigos, assista a outros conteúdos e comente sugerindo mais vídeos, mais temas para que a gente possa discutir aqui no canal. Então, sem muito mais enrolação, vamos embora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Vamos falar primeiro como o United começou a temporada com o Solskjaer, num 4-2-3-1, que tinha o Pogba muitas vezes aberto pelo lado esquerdo. Ele que começou a temporada muito bem, fazendo essa flutuação por dentro, abrindo o corredor para o Luke Shaw poder se projetar no ataque. O Bissaka muitas vezes ficava um pouco mais preso na defesa. O McTominay, ele ficava um pouco mais livre, o Fred se convertia num primeiro volante. O time tinha essa variação para uma espécie de 3-4-3 com o Losango no meio campo, sendo o Pogba um ponta armador, um meia armador aberto, aproveitando a boa fase que ele teve ali durante a Euro também, né? Eu ouso dizer que enquanto a França esteve viva na Euro, enquanto o Pogba esteve jogando na Euro, ele foi o grande craque da competição internacional de seleções que rolou entre junho e julho, né, da temporada passada. E ele começou muito bem a temporada jogando nessa posição, inclusive nas 7 primeiras partidas do United deu 7 assistências. O time jogava muito bem, mas acabou se desencontrando, muitos resultados questionáveis, e aí o Solskjaer acabou perdendo o emprego. E aí chegou o Rangnick, e a primeira tentativa dele foi de implementar um outro sistema de jogo. O velho e tão conhecido dos torcedores brasileiros, né? O 4-2-2-2. Muita gente jura que esse sistema está ultrapassado, está antigo. Eu sou um dos que tem essa visão, porque eu acho que exige muito dos laterais atacarem aqui nos corredores. Mas o Rangnick, ele me convenceu do contrário com as teorias dele. Eu estudei bastante essas teorias dele e o porquê dele tentar esse sistema tático. Esse sistema foi utilizado em 5 partidas das 12 dele à frente do clube. E a escalação base era mais ou menos a seguinte: De Gea no gol, o Dalot meio que ganhou a posição do Wan-Bissaka, Varane e Maguire eram os 2 zagueiros, mas com o Varane muitas vezes indisponível, Lindelof entrava na rotação, Bailly às vezes jogava também, Phil Jones chegou a também jogar como titular na zaga, mas a zaga era Varane e Maguire. Varane, inclusive, um ótimo reforço para essa temporada do Manchester United. Na lateral esquerda também se revezavam o Alex Telles, que está tendo uma minutagem bem legal com o Rangnick, e o Luke Shaw, que era já o dono da posição, mas que meio que dividiu aí a titularidade com o jogador brasileiro, que inclusive chegou para resolver um problema, que era o Luke Shaw na posição, mas desde a temporada passada, incluindo a Euro, ele vinha jogando muito bem, então ganhou uma minutagem maior. O Alex Telles acabou negligenciado e o Rangnick chegou e impôs aí essa disputa por posição que acho que até perdura até os dias de hoje. McTominay e Fred continuaram fazendo a dupla de volantes. Por vezes o Matite jogava no lugar do Fred também. Bruno Fernandes era o meia pelo lado esquerdo predominantemente, e aqui na meia direita jogava normalmente um ponta, ou o Sancho ou o Greenwood. E no ataque, Cristiano Ronaldo, e aí ou o Rashford ou o Cavani entravam na rotação também e faziam aí essa dupla com o português. O Rangnick acredita que o 4-2-2-2 oferece uma série de vantagens para o time que o aplica. A primeira delas é ter uma dupla de volantes, e não apenas um, como no 4-3-3, por exemplo, né, ocupando essa faixa. Vou tirar aqui o camisa 8 só para ilustrar. Porque aqui no momento de desafogo, quando você tem um volante só,
o zagueiro procura esse único volante. E quando você tem dois volantes, você tem aí uma opção de passe a mais de desafogo para os zagueiros, que podem escolher dar um passe vertical ou um passe em diagonal para frente para poder desafogar. Então essa era a primeira vantagem de ter dois volantes, um 4-2-2-2. A segunda é a de ter dois meias e não apenas um, como no 4-2-3-1, que é um sistema mais convencional. Quando você tem um meia só, esse jogador ele fica mais encaixotado, né, em duplas de volantes. E aí quando você tem dois, ele não só impõe mais dificuldades, principalmente se o adversário tiver um volante só, mas se tiver dois, deixa ele na igualdade numérica, porque os dois meias acabam desafiando os dois volantes. A terceira é poder usar uma dupla de atacantes, onde esses atacantes podem se revezar entre quem vai sair da área para poder dar um pouco mais de liberdade como segundo atacante e o outro, né, ficar um pouco mais dentro da área, diferentemente de quando você tem um falso 9 que ou está enfiado na área ou sai para poder gerar esse jogo fora dela. Então se você tem dois atacantes, dois meias e dois volantes, você consegue ter essas vantagens. E a outra que ele considera, né, a principal das vantagens é poder causar uma indefinição na região central, onde os jogadores do adversário marcam. Então ele pode aproximar os meias dos volantes, garantindo superioridade numérica contra meios de campo que tem dois ou três jogadores. Quando ele tem dois jogadores, esses jogadores não sabem se marcam os dois volantes, se dão espaço para os meias entre as linhas, ou se eles marcam esses meias e dão espaço para os volantes construírem um pouco mais de trás, até porque esses jogadores têm um papel vital dentro da construção do jogo, da saída do campo de defesa para o campo de ataque. São os homens de ligação. Todo mundo sabe como os volantes são muito importantes no futebol atual. Então, contra a dupla de volantes, o United tem mais espaço para criar, né? Contra marcações mais altas, os dois meias têm mais espaço entre as linhas, como a gente falou, para poder construir jogadas mais agudas na zona onde o jogo se decide. E também há a superioridade pelos lados do campo, que esse sistema também impõe. Na Inglaterra, muitas equipes marcam num 4-4-2, com duas linhas de 4, uma na defesa, uma no meio campo. Então vamos supor que a bola esteja aqui do lado do campo. Vamos nos ater a esse lado do campo aqui. Se o adversário tem um ponta e um winger, ele tem dois jogadores para ocupar o corredor. Se o United fizer essa aproximação de um dos meias e um dos atacantes, ele já tem uma superioridade de 3 contra 2 pelo lado do campo. Esse jogador aqui, o lateral do adversário, fica sem saber quem ele marca. Se marca o winger subindo a marcação e dando espaço para esse jogador receber com mais liberdade, ou se ele fica na marcação do atacante e dá espaço para esse jogador receber a bola com mais liberdade. Porque ainda tem esse jogador aqui, ó, o terceiro homem, para poder, se o passe vertical não entrar, um passe em diagonal entra e o outro chega até aqui e esse jogador consegue ter liberdade do outro lado, a mesma coisa. Então essas eram as vantagens que a teoria do Ralf Rangnick contava para poder o 4-2-2-2 dar certo na equipe do United. E por que não deu? Por uma questão de características das peças que ele tinha. De todos os zagueiros do United, o mais técnico com qualidade para os passes curtos era o Varane. E ele também foi o que mais ficou de fora das primeiras partidas. De todos os volantes, o mais construtor de jogadas era o Pogba, que ficou 3 meses afastado do time com problemas de lesões e também comportamentais, encaixes táticos, má fase técnica, tudo isso contribuiu para que o Pogba ficasse fora do time. Outra razão, os meias usados pelo Ralf têm muito mais características de atacantes do que de armadores. O Bruno Fernandes ele é um autêntico ponta de lança, infiltrador, um cara que se sente muito melhor jogando aqui, encostando na dupla de ataque, né? Por mais que o número de assistências dele seja elevado, servir os companheiros não é muito a do Bruno Fernandes. Ele se serve muito mais do que serve os companheiros. É um jogador
de muito mais infiltração, entrada na área. Essa é a principal especialidade dele. Ele se destaca muito mais por essas finalizações de fora da área ou até mesmo de dentro dela. E normalmente o outro meia escalado era um jogador com características de ponta, ou Greenwood, ou Sancho, um jogador que se dá muito melhor atacando corredores externos do que internos. Então nenhum desses jogadores tinha características de meias. Além disso, a ideia de ocupar os corredores externos com os dois laterais, que a gente abriu dizendo, 4-2-2-2, acaba exigindo muito isso deles, não casava com as características dos jogadores que o United tem na posição, principalmente do lado direito, onde o Bissaka é um lateral que segura muito mais na defesa, e o Dalot, que ganhou a posição dele, também é muito melhor defendendo do que atacando. Na esquerda a gente tem o Luke Shaw, que é um jogador mais ofensivo, mas o Alex Telles dividiu aí a posição com ele. É um lateral brasileiro, ou seja, tem também esse desenvolvimento ofensivo mais fácil, né? Ele ataca, essa predisposição, era a palavra que eu estava procurando, perdão, para poder atacar, essa predisposição natural de ser um lateral mais ofensivo, mas até por ser moldado já há algum tempo no futebol europeu, ele tem ficado um pouco mais contido. Na seleção brasileira chegou a ser usado pelo Tite como terceiro zagueiro, então ele não tem aquele poder ofensivo tão grande assim. E defensivamente também havia alguns problemas no 4-2-2-2 do Ralf Rangnick. Ele é um entusiasta da marcação-pressão, até por isso ele inspirou técnicos como Nagelsmann, como Klopp, né, por conta do Gegenpressing. E os jogadores de ataque, né, como Cristiano Ronaldo, não é um atacante que pressiona tão bem assim a saída de bola dos zagueiros adversários. Normalmente ele é um jogador que precisa de mais liberdade para atacar. Com isso eles acabavam deixando a saída de bola dos zagueiros um pouco mais livres e cercando os volantes, né, a altura dos volantes. Região que os meias já estavam ocupando por ali. Coloquei a zaga, mané. Era para recuar os meias. Os meias já estavam por aqui, cercando os volantes adversários. Então eles estavam aqui bloqueando os passes da saída de bola, os atacantes, e deixavam os zagueiros saírem com muito mais liberdade. E se os meias já estavam por ali, né, já era uma região que os meias já ocupavam, os meias ficavam até indecisos, porque tinha o lateral por aqui, o meia já estava por aqui. Ele marcava o lateral ou marcava o volante, ou fazia esse bloqueio para o ponta, ou deixava a liberdade para a bola chegar no ponto adversário. O meia ficava meio que sem saber o que fazer, quem é que ele deveria marcar por aqui. Até porque nesse lado, como o jogador normalmente era um ponta, ele conseguia marcar o lateral, já era mais natural para ele fazer isso. Para o Bruno Fernandes já não era tanto, nem fazer essa marcação em cima de um volante, nem tentar acompanhar um ponta, muito menos um lateral. Então, em resumo, as características dos jogadores eram muito ruins e normalmente os adversários conseguiam fazer 2 contra 1, porque um jogador passava 2 contra 1 contra os laterais na equipe do United. Então, riscada essa possibilidade de se trabalhar com 4-2-2-2, o plano do Rangnick já foi migrar de volta para o 4-2-3-1. Migrou de volta para o 4-2-3-1, recebeu o Pogba de volta, era um jogador importante para se ter por aqui. E o Rangnick já disse que ele vai aproveitar o Pogba muito melhor na dupla de volante. E o time passou a ser De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Alex Telles ou Luke Shaw, McTominay, e o Pogba retornou nesses jogos, é o jogador com mais qualidade no passe. Rashford numa ponta, o Elanga chegou a iniciar 3 partidas como titular também. Bruno Fernandes jogando na dele, aqui pelo meio, e o Sancho jogando um pouco mais pela esquerda. O Greenwood foi afastado, teve aquele problema, né, que todo mundo já sabe na vida pessoal dele. E o Cristiano Ronaldo um pouco mais à frente, o Cavani substituindo ele quando ele era poupado. Esse sistema tático ele oferece um pouco mais de qualidade natural para esse elenco jogar. Primeiro, a subida alternada dos laterais. Quando um sobe, o outro fica de terceiro zagueiro. Não precisa os dois subirem ao mesmo tempo, porque tem jogadores bem rápidos para poder ocupar os corredores.
Segundo, o acréscimo do Varane na zaga e o Pogba na dupla de volantes aumenta muito mais a qualidade na saída de bola e o poder criativo do time, principalmente pelo lado esquerdo, onde a qualidade no passe sempre é muito maior com esses três jogadores, Varane, né, o Pogba e o lateral esquerdo, que pode ser o Shaw, pode ser o Alex Telles. O Bruno Fernandes fica na posição dele, com muito mais liberdade também para poder jogar por trás, né, do Cristiano Ronaldo. É a posição de origem dele, assim como os dois pontas que jogam atacando os corredores. E com o Bruno Fernandes ganhando essa liberdade, ele inclusive dá para os pontas mais espaço para correr, e ele faz esse bloqueio aqui, ele muitas vezes se junta ao Cristiano Ronaldo, quase que como uma dupla de ataque. E ele pode construir o jogo mais na saída de bola, acionando muito bem esses dois jogadores com os passes que ele tem. Inclusive a gente vai falar de uma jogada já que o Manchester United faz muito e que muito tem a ver com o Cristiano Ronaldo. Os dois funcionam muito melhor como essa falsa dupla de ataque, onde o Bruno cria por trás e o Cristiano cai pelos dois lados. A gente falava que numa dupla de ataque era legal ter um jogador sempre com presença de área e o outro vindo buscar jogo. O Bruno parte já dessa posição de buscar jogo e o Cristiano tem muita presença de área, caindo pelos dois lados também. O time explora muito as bolas longas pelas pontas, bolas rasteiras. Inclusive, alguns dos últimos gols do United saem muito dessa forma, né? Enquanto um conduz para um lado, o outro ataca a área do outro. Um pode atacar a linha de fundo ou o bico da grande área, atacar na pequena área. Sempre vai ter alguém aqui na marca do pênalti ou no segundo pau para poder receber essa bola que é lançada para uma das pontas, para o ponta criar a jogada pelo lado do campo. E a jogada que eu vinha falando era com o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que sempre busca se posicionar fugindo da posição central, né, centralizado entre os zagueiros. Então, ou ele ataca, isso a gente já falou em alguns vídeos também, ou ele cai atacando, vamos supor que a jogada está por aqui, a defesa está aqui, ele busca atacar as costas do lateral, ele nunca fica aqui entre os zagueiros encaixotado, ele sempre cai aqui para as costas do lateral, porque é um jogador com um ótimo jogo aéreo e muito boa impulsão. Se ele receber o cruzamento por aqui, ele com certeza consegue saltar mais alto do que esse jogador para poder pegar aqui um cruzamento livre, ou até mesmo pegando de primeira com a perna, atacando em diagonal. Um jogador muito bom para poder fazer isso. Cristiano Ronaldo, né, gente? A gente está falando só de um dos maiores artilheiros da história do futebol, se não for o maior, né? Eu acho até que ele é o maior em números oficiais. Então, ou ele ataca assim, no lado oposto da jogada, nas costas do lateral, ou ele ataca, quando ele está do lado da jogada, o corredor interno, né, entre os laterais, entre o lateral e o zagueiro, na verdade, né? Quando os pontas aqui exigem que a defesa fique um pouco mais aberta, a jogada está pelo lado que ele caiu, ele vai fazer isso. Se a defesa do adversário estiver um pouco mais fechada, ele vai contornar por dentro e vai finalizar. É um cara que finaliza também muito bom com as duas pernas. E defensivamente, o time fica muito melhor equilibrado, com o Bruno encostando no Cristiano e o time defendendo com duas linhas de 4. Então é assim que o Manchester United tem jogado com o Ralf Rangnick desde que voltou para o 4-2-3-1. A tentativa com o 4-2-2-2 era válida, só que não deu certo. A teoria fazia muito mais sentido do que a prática com o encaixe desses jogadores. São 12 jogos só, né, com o Rangnick, que a gente não sabe se isso vai para frente, se ele vai manter o 4-2-3-1, se ele vai voltar a usar o 4-2-2-2, se ele vai buscar uma outra alternativa. Chegou a jogar outras duas partidas, uma no 4-3-3 e outra no 4-1-4-1, mas em momentos de mais rotação, e ele ainda está tentando achar um melhor encaixe aí para o Manchester United. Qual seria o melhor sistema tático para encaixar as melhores peças de jogo? Gosto mais do 4-2-3-1 para essa equipe, e do momento que o Cristiano Ronaldo joga com essa liberdade um pouco mais na frente, diferentemente de um centroavante, mas sendo um jogador mais avançado, acho que ele tira muito proveito disso. Então deixa aí nos comentários o que você acha desse time. Acho que eu falei até demais, o vídeo ficou um pouco longo, mas é bom porque dá pra gente debater vários temas em cima de um tema só, né? O tema do 4-2-2-2, o quão antigo, antiquado, ultrapassado ele tá, ou se ainda dá pra praticar no futebol moderno, qual a melhor posição pro Cristiano. Então vamos debater tudo isso aqui embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!